O texto do nosso estudo hoje está no capítulo 5, verso 1 até o verso 3. Quero colocar aqui a passagem, nós vamos ler o que diz, são apenas 3 versos, e o texto diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Esta é a passagem que nós estaremos analisando aqui. Antes, vamos fazer aqui uma introdução para nos ajudar a entender um pouquinho do contexto teológico que essa passagem tem para nos ensinar. Como já vimos, Paulo está finalizando a primeira epístola desde o primeiro verso do capítulo 4, que começa dizendo, finalmente. Ele está indicando a conclusão desta epístola a partir do capítulo 4. Sua intenção nessa parte foi de instruir a operosidade da fé na santificação. Paulo deixa claro que a vontade de Deus para aquela igreja que ela se abstenhasse da prostituição. Esta era a vontade de Deus para com aqueles crentes. Eles deveriam, assim, exercitar a sua fé. Também Paulo, no capítulo 4, verso 9 ao verso 12, ele estimula o amor fraternal daqueles crentes. E como pelo trabalho das suas mãos eles poderiam acudir os demais crentes que estavam passando por necessidade e pelo seu honesto trabalho dar também testemunho àquela sociedade pagã. E agora Paulo inicia uma sessão na qual ele está esclarecendo dúvidas e reforçando a responsabilidade de cada crente quanto à esperança no iminente retorno de Jesus. Quando Cristo veio, ele foi recebido com humilhação. Desde o seu nascimento virginal, ele nasceu numa manjedoura, num lugar impróprio para um bebê, mas foi ali que Jesus nasceu. Até o seu sepultamento, ele foi humilhado. O túmulo que o corpo de Jesus foi sepultado, foi um túmulo alheio, cedido por José. Não era nem dele aquele túmulo. Ele nasceu num lugar onde animais se alimentavam e foi sepultado num túmulo que nem dele era de uma outra pessoa. Ele foi exposto na cruz como vexame ao mundo. Isaías 53, 3 diz que, profeticamente, ele exposto na cruz estava numa condição tal que as pessoas tapavam o seu rosto, viravam o seu rosto. Foi exposto como uma humilhação diante do mundo. Um criminoso foi julgado mais inocente do que ele. Mandaram soltar Barrabás no lugar de Jesus. E na crucificação foi insultado pelos injustos. Entretanto, ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos, gloriosamente, com a promessa de que assim haverá de retornar. Ele foi exaltado após humilhação, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, 8 e 9. E neste estado de exaltação sobre todas as nações, ele há de voltar. Ele voltará, agora com grande autoridade, para julgar os seus inimigos e também os inimigos do seu povo. E essa história bíblica, essa revelação bíblica, ela nos garante exatamente esse dia que está para chegar, quando o Senhor Jesus for revelado no alto céu. Neste dia, o Senhor resgatará todos os crentes que estiverem vivos na terra, para a mais gloriosa vida eterna na presença de Deus Pai. E em seguida, uma vez que a igreja for retirada, uma vez que a igreja for arrebatada ou resgatada da terra para o estado de glória na presença do Pai, aqueles que ficarem na terra, os incrédulos e rebeldes, eles estarão ali para receberem o justo julgamento da parte de Deus. Então, no julgamento final, ele vai acontecer quando a igreja já tiver sido retirada. Eles ficam para receberem o julgamento final da parte do Senhor. Por muito tempo, a sociedade ímpia, confiando na sua pretensa impunidade, se enaltece na sua rebelião e na sua perseguição aos santos. Jesus indica, além daquilo que nós já temos registrado no Antigo Testamento, Jesus indica no capítulo 5 de Mateus que a história dos profetas, aqueles que ele mesmo suscitou para comunicarem a verdade, para comunicarem a palavra, para comunicarem as profecias, foram duramente perseguidos e mortos.
e que da mesma forma a sua igreja também, até a sua vinda, haveria de sofrer perseguições e muitos haveriam de morrer. Então, esta é a história da igreja militante. Ela está no mundo proclamando uma mensagem que denuncia o estado pecaminoso e por causa da sua natureza e também da sua missão, a igreja é perseguida. Ela é perseguida. E estes ímpios, estes incrédulos, além de perseguir a igreja, além de perseguir os santos, eles, confiados nessa pretensa impunidade, promovem a incredulidade na palavra de Deus, na idolatria, mentira, impureza, na luxúria, na violência e toda sorte de enganos e de poderes injustos, mas em breve, ela será humilhada. Esta sociedade ímpia será humilhada e a igreja será exaltada à presença de Deus. Aquele que durante a noite chora, haverá de ter as suas lágrimas enxutas ao amanhecer. A alegria vem ao amanhecer. Para a igreja, o que está reservado para ela é este resgate glorioso por ordem da palavra do Senhor para gozar, para experimentar, para desfrutar das delícias espirituais plenas na presença de Deus. E essa sociedade ímpia, que ora se comporta de uma maneira militante contra a igreja, tentando calar a igreja, perseguindo os profetas, perseguindo os homens que Deus levantou nesta geração para proclamar a palavra, essa sociedade há de sofrer terríveis julgamentos da parte do Senhor Jesus no dia da sua vinda. Esta é a maior esperança de todos os crentes genuínos, os que creem e aguardam pelo retorno de Jesus. O cavaleiro no cavalo branco, que se manifestará quando os céus forem abertos, diz Apocalipse capítulo 19, verso 11, no final desta grande tribulação. Estamos vivendo dias de tribulações que estão se intensificando. E à medida que o dia de Cristo se aproxima, essas tribulações vão se intensificar. No entanto, a igreja está sendo preservada e guardada espiritualmente pelo governo, pelo reinado do Senhor Jesus. Ele virá acompanhado de exércitos angelicais, como ele mesmo disse em Mateus capítulo 25, verso 31, e João descreve lá no capítulo 20, verso 14 do seu livro de Apocalipse. E ele virá acompanhado das hostes celestiais, dos anjos que o servem, e também com os crentes que já morreram, que Paulo descreve, como vimos no nosso último estudo, como aqueles que estão dormindo. Ele diz isso no verso 13 do capítulo 4. Eles foram à presença de Deus, seus corpos estão dormindo, descansando na terra, e as suas almas já se encontram na presença de Deus. No dia de Cristo, Jesus haverá de se manifestar, trazendo consigo estes que já morreram e que estão com seus corpos repousando. E eles então terão seus corpos ressuscitados, e os vivos serão transformados, e todos reunidos num só lugar na presença de Deus. E é esta visão maravilhosa e gloriosa da consumação dos tempos está indicada pelo próprio Senhor Jesus, e também aqui pelos seus servos, apóstolo Paulo e também o apóstolo João, em 1 Tessalonicenses 4,14, e também Apocalipse capítulo 19, versos 6 e 7, e no capítulo 20, verso 4. Então Jesus virá para executar o julgamento contra os ímpios na terra. Nenhum destes escapará da espada afiada que sai da sua boca para ferir as nações. Nenhum escapará. O dia do Senhor trará redenção completa para os santos e julgamento final para os ímpios. Quando ele vier, virá com grande poder e glória. Na primeira vinda, ele veio como um servo sofredor. Na segunda, virá publicamente, como disse João em Apocalipse capítulo 19, verso 16. Ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na primeira, ele veio como um cordeiro para ser sacrificado, mudo, não abriu a sua boca. Na segunda vinda, ele virá como leão para reinar. Então, vamos fazer aqui agora um apanhado geral sobre os eventos que a própria Escritura descreve para nós quanto à vinda do Senhor Jesus. O que a Bíblia diz sobre o retorno de Cristo? Em relação aos céus, o que nós temos como indicação da palavra de Deus é que a vinda do Senhor Jesus será pessoal.
Ela não será impessoal, ela será uma vinda pessoal. Nós o veremos. Nós o veremos. Segundo, será visível. Não será a vinda de Cristo, ela não será uma vinda secreta, como alguns defendem, que Cristo virá para resgatar a sua igreja e nem todos virão a Cristo, apenas a igreja que será arrebatada. Não, a Bíblia não diz sobre isso, a Bíblia fala pelo contrário, a vinda de Cristo ela será visível, todo olho verá a vinda de Cristo, ela será pessoal e ela será visível. Também a Bíblia diz que ela será audível, haverá uma reunião, clangor de trombetas, o povo a terra será abalada, tudo será abalado, haverá um chamamento universal de todo o cosmos, de todo ser vivente, por causa justamente desse dia da vinda de Cristo. Será pessoal, visível, audível, será também totalmente glorioso. Esse dia é o dia que todo crente verdadeiro aguarda, porque é o dia da sua redenção final. Imagina só, quando Jesus vier, todas as nossas fadigas cessarão, todas as nossas lágrimas serão enxutas, não haverá mais luto, não haverá mais possibilidade de enfermidades, de doenças, nós não seremos mais sujeitos à morte, nós venceremos a morte por causa de Cristo, que primeiramente a venceu, nós também a venceremos e nunca mais sofreremos qualquer corrupção do pecado. A presença do pecado na nossa vida, os efeitos eternos foram anulados pela morte de Jesus na cruz. Estamos livres, não há mais nenhuma condenação contra os eleitos de Deus, sobre os eleitos de Deus. Mas a presença do pecado ainda está em nós. Nós ainda lutamos com essa natureza corrompida pelo pecado, mas no dia da vinda de Cristo, essa natureza será completamente restaurada. E nós não mais lutaremos com o pecado já não estará mais na nossa vida, e estaremos completamente na presença do Senhor, desfrutando de toda fonte de paz, toda fonte de vida, toda fonte de alegria, toda fonte de saúde, toda fonte de louvor e de adoração, que Ele é digno de receber. Esse dia será grandemente glorioso, é o que diz a palavra de Deus. Também, a vinda de Cristo afetará toda a criação, todo o cosmos, todos os corpos celestes, toda a terra, os mares, os rios, tudo será afetado pela vinda do Senhor Jesus. Não é à toa que Paulo diz em Romanos capítulo 8 que a criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação sofrerá um impacto muito forte com a vinda do Senhor Jesus. Tamanha será a glória revelada nos céus. Tamanha será a glória. É inconcebível o pensamento de que a vinda de Cristo será um evento secreto, porque não é isso que a Escritura revela. O que acontecerá na terra nesse momento? Nós temos alguns indicativos. Os mortos ressuscitarão. Todos os mortos, corpos de ímpios, corpos de santos, todos os corpos serão ressuscitados. Todos eles. Isso vai acontecer. Esse é um evento marcante e garantido pela profecia bíblica. Outro evento que vai acontecer, a transformação dos justos. Os crentes que estiverem na terra, eles terão vivos, eles terão seus corpos transformados. E então, o corpo que é mortal será revestido de imortalidade. Aquilo que é corrupto na vida do crente, ou corruptível, será revestido de incorruptibilidade. Então, com seus corpos glorificados, à semelhança do corpo de Jesus, eles ascenderão aos céus e se juntarão àqueles que já morreram, formando uma grande congregação de santos na presença de Deus. Esta é uma das promessas maravilhosas que nós encontramos nas Escrituras. A ressurreição, o dia da ressurreição e o dia em que os crentes que estiverem vivos, que não ressuscitarão, obviamente, mas que terão seus corpos ressuscitados e serão todos congregados à presença de Deus. Isso é outra promessa, a reunião dos justos. Eles se juntarão aos santos nos céus. Também a igreja será retirada do mundo por Cristo. O próprio Cristo, quando Ele vier, Ele haverá de retirar
A palavra retirar, resgatar, arrebatar tem o mesmo significado na palavra que nós encontramos na língua grega. É isso que vai acontecer. Quando Jesus vier, ele arrebatará todos os seus santos, toda a igreja na face da terra, e será reunida, e todos esses santos serão reunidos, como eu já disse, com aqueles que já se encontram na presença do Senhor. Um outro fato que vai acontecer nesse dia, depois que a igreja for retirada, conforme lemos lá em Apocalipse capítulo 14, versos 17 ao verso 20, depois que a igreja for retirada, então aqueles que ficarem, os incrédulos, eles ficarão para receberem uma severa punição da parte do Senhor Jesus. Isso está indicado nos textos que constam aí na tela do seu computador ou da sua TV. Então, esses eventos estão claramente descritos pelas Escrituras. A vinda de Cristo será pessoal, será visível, será audível, será gloriosa e afetará toda a criação. Nesse dia, os mortos ressuscitarão, os santos justos, vivos na terra, serão transformados, eles serão todos reunidos na presença de Deus, a igreja será arrebatada ou retirada do mundo pela ordem de Cristo e os incrédulos serão severamente punidos. Esse é o testemunho da Escritura sobre o dia da vinda de Cristo. Nós vamos agora para o texto que está diante de nós, onde Paulo começa dizendo no capítulo 5, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Este verso nos lembra aquele texto que nós encontramos em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, no qual Salomão disse, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, bem como a natureza misteriosa sobre como Deus lida com o tempo. E aqui nós temos uma passagem que revela exatamente esse modo misterioso que Deus lida com o tempo. Deus está fora do tempo, mas Ele governa o tempo. Assim como Salomão disse, há um tempo determinado debaixo do céu. Quem que determinou o tempo? Quem que fixou o tempo? O próprio Deus. O próprio Deus. E o texto diz assim, em Daniel capítulo 2, verso 20 ao verso 21, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, ele é soberano, é ele quem detém o governo e a autoridade sobre todas as coisas, é ele quem muda o tempo e as estações, remove e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Veja o que o texto diz, é Ele quem muda o tempo e as estações, Ele governa sobre o tempo o serve, o tempo está debaixo da sua autoridade. Certamente Paulo abordou este assunto porque alguns crentes da cidade de Tessalônica estavam com dúvidas, não sobre a vinda do Senhor, algo que os crentes já tinham bastante convicção. É isso que nós lemos no capítulo 1, verso 10. Verso 9, diz que eles foram convertidos, eles se converteram para servirem o Deus vivo e verdadeiro, e também para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, quanto à vinda de Jesus, os crentes estavam bastante convictos. Eles foram convertidos pela soberana graça de Deus, deixaram a idolatria para servirem o Deus vivo e verdadeiro. E esta conversão os destinou, os guiou, os direcionou para esta esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, eles não tinham dúvidas quanto ao fato de que Jesus haveria de voltar, mas certamente eles tinham algumas dúvidas sobre quando isso haveria de acontecer, quando Jesus vai voltar. Essa inquietação, ela não é de agora. Essa inquietação ela é antiga. Veja, já no dia nos dias do apóstolo Paulo, no dia dos apóstolos, havia essa dúvida. Os discípulos que andaram com Jesus, no capítulo 13 de Marcos, também levantaram essa questão para o Senhor Jesus. Mostra-nos o sinal, nós queremos saber quando essas coisas vão acontecer. E Jesus responde, mas sem informar o dia exato do seu retorno. Então, certamente aqueles crentes estavam ansiosos por saberem da parte de Paulo qual dia isso vai acontecer. De modo que Paulo começa esse texto dizendo, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva.
No capítulo 4, lemos que os crentes tinham sido instruídos sobre a vontade de Deus no tocante à santificação e sobre a prática do amor fraternal, como vimos aqui nos estudos anteriores. Ao que tudo indica, observando o padrão inicial em cada uma dessas sessões, se você observar o que diz no verso 2, ele diz: estais inteirados. Depois, no verso 9, ao falar sobre o amor, ele diz: não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos. E agora, Paulo passa a dar instruções sobre a vinda de Cristo. E veja como o que Paulo diz no verso 3. Pois vós mesmos estáis inteirados. Veja, há um padrão estabelecido pelo apóstolo Paulo ao tratar de cada uma, a respeito de cada um desses assuntos, em cada uma dessas sessões: santificação, amor e a esperança da vinda de Cristo. Ele fala no capítulo 5, verso 2, pois vós mesmos estáis inteirados. E também o modo como Cristo haverá de vir. Ele declara isso no verso 3 aqui da nossa passagem, que ele virá como ladrão de noite. Então, os crentes já tinham essa informação, que Cristo haveria de vir e o modo que ele haveria de vir. Ele viria como ladrão de noite. Mas ele alegou de que não havia necessidade de lhes escrever sobre tempos e épocas, possivelmente porque não tinham certeza de que isso aconteceria e estavam incomodados. Quando vai acontecer? Eles não tinham essa informação, eles não tinham esse dia, essa data. E todos na história da igreja que tentaram marcar a vinda de Cristo se frustraram, porque esta ciência, essa sabedoria, Deus não deu ao homem. Ao que tudo indica, o ensino de Paulo se limitou aos aspectos do fato inevitável. Ele voltará. Esse é o fato inevitável. E da sua imprevisibilidade, ele virá como ladrão, sem precisar data, visto que este é um conhecimento privativo de Deus. Olha o que Lucas diz, por exemplo, em Atos, capítulo 1, verso 6 ao verso 7. Os discípulos perguntaram para Jesus, ressurreto, antes de ascender aos céus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, ninguém soube, sabia ou saberá. E nesta condição, não havia nenhuma necessidade de especulações sobre os tempos e épocas. Pode até ter parecido que essa declaração de Paulo foi enfática, e se foi necessária àqueles que estariam mais preocupados com o dia que com a sua responsabilidade diante da sua aproximação. Especulações geralmente desviam o foco do principal. Aquilo que é principal, aquilo que é essencial, aquilo que é crucial para a nossa fé, já nos foi revelado. O Senhor virá e Ele virá como ladrão. Mas a especulação do nosso coração pode ser tanta que nós podemos nos esquecer do fato inevitável e também da condição da sua imprevisibilidade, que Ele virá como ladrão, e passarmos a debater entre nós, mais preocupados em tentar discernir exatamente o dia da vinda de Cristo. Ora, se na Escritura não foi informado o dia, não foi revelado o dia, é porque Deus, na sua sabedoria, não quis que nós soubéssemos. Então nós deveríamos nos preocupar muito mais com o fato inevitável e também com a sua imprevisibilidade. E é exatamente isto que Paulo ensinou e se limitou ao tratar este assunto com a igreja de Tessalônica. A igreja deveria se preocupar primeiramente diante desse fato e diante dessa imprevisibilidade, se preocupar com a sua responsabilidade, se preparando. Ele usa duas palavras aqui no verso 1. Tempos, que é a palavra grega cronos, significa um tempo definido, podendo ser curto ou longo, marcado por eventos. Daí que vem a palavra cronológico. É um tempo que tem o estabelecimento de uma ordem. Ele é demarcado por alguma ordem, por algum evento, por alguma situação. Em determinada perspectiva, é possível tratar sobre os tempos quando limitados aos sinais que apontam para o fim, mas sem indicar data. Nós podemos abordar biblicamente os sinais que apontam para o fim. E esses sinais, eles têm uma ordem cronológica e também progressiva. Esses sinais vão se intensificando.
Então, existe uma ordem cronológica apontando para o dia de Cristo. Esses sinais, eles revelam a aproximação da vinda de Cristo, mas sem precisarmos data. Neste sentido, Paulo tratou em sua segunda epístola, no capítulo 2, verso 1 ao verso 12, estes sinais que antecedem a vinda de Cristo, como sinais indicando a necessidade de estarmos em alerta, porque o dia está próximo. A outra palavra que Paulo usa aqui é épocas. A palavra que ele usa agora é kairos, no grego, que significa um tempo indefinido, com ênfase no momento em que um evento ocorre. Então, existe um tempo, e neste tempo, o evento, quando ele ocorre, ele acontece no momento que ele tinha que acontecer. Esse é o chamado tempo kairos. Sobre isso, Paulo afirmou que Jesus voltará quando o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então, no tempo, Deus, ele estabeleceu o momento em que Cristo há de descer dos céus. Esse é o kairos. Então, quanto ao cronos e ao kairos, não há necessidade de que eu vos escreva, diz o apóstolo Paulo. Eles tiveram a oportunidade de terem tido um mestre nas Escrituras, enviado pessoalmente por Jesus Cristo e inspirado pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 17, versos 2 e 3, encontramos um resumo da dedicação de Paulo no ensino daqueles crentes. Ele ensinou aqueles crentes por 3 semanas, diz o texto que por 3 sábados. Lá, se você puder conferir depois, nos versos 2 e 3, nós encontramos 2 palavras relacionadas com as Escrituras. Ele arrazoou com aqueles crentes, ou seja, ele refletiu em diversas perspectivas, debateu, discutiu e também expôs, ou seja, ele explicou, ele revelou, ele fez compreender as Escrituras. Isso está no verso 2. Diz o texto, no verso 3, que ele também demonstrou. A palavra demonstrar ali no grego significa o que você coloca ao lado. A ideia, talvez, de que Paulo tenha ilustrado, usado recursos linguísticos, comparando a história de Jesus, o testemunho de Jesus, com aquilo que estava registrado no Antigo Testamento, o testemunho profético a respeito do Senhor. E diz também que ele anunciou. A palavra anunciar ali significa confirmar, publicar, relatar, ratificar o testemunho de Jesus. Paulo arrazoou, expôs as Escrituras, demonstrou e anunciou o testemunho do Senhor Jesus. Então, aqueles crentes, eles aprenderam muito em tão curto período, tendo sido persistentes no aprendizado, porque eles ficaram 3 semanas unidos a Paulo e Silas, ouvindo atentamente cada ensinamento que aqueles homens estavam comunicando. No entanto, Paulo sabia de que ainda necessitavam de aprendizado, por isso tentou retornar. Por 2 vezes ele tentou retornar. E diz no verso 3 do capítulo 3, verso 10, que Paulo quis voltar também, não apenas pelo afeto de rever aqueles irmãos, mas um dos propósitos, sua intenção de querer voltar para a cidade de Tessalônica foi para reparar as deficiências de fé que aqueles crentes tinham. Paulo tinha consciência que, embora tivessem recebido tanto conhecimento, tiveram oportunidade tão maravilhosa de serem ensinados por ele e também por Silas, Paulo sabia que aqueles crentes, eles não estavam no estado de completa firmeza e maturidade ainda, e precisavam de reparos na sua fé. Eles aprenderam sobre a vinda de Cristo. O problema não foi a falta de informação, mas de uma compreensão mais abrangente. Uma coisa é você ensinar sobre a vinda de Cristo, e aí você compreende. De repente, Paulo tem que sair da cidade de Tessalônica, fugido, encaminhado pelos irmãos, foi enviado para Bereia, a perseguição continuou em Bereia, foi para Atenas. Então, aquilo que Paulo começou a ensinar, ele não pôde terminar. Então, os crentes ficaram certamente com algumas dúvidas mais relacionadas com alguns detalhes envolvendo o que envolvia a vinda de Cristo. E sobre este fato, o dia do Senhor e a sua circunstância imprevisível, ele vem como um ladrão, eles estavam inteirados, tinham tido a experiência de imersão a respeito
deste assunto. Esta foi a razão, Paulo começa dizendo, pois, ele está explicando, ele está dando razão, porque ele não tinha necessidade de escrever mais a respeito dessas coisas, tempos e épocas para aquela igreja. O verso 2 diz, pois, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, Paulo apresenta aqui esta justificativa porque não tinha necessidade de acrescentar mais qualquer coisa àquela igreja quanto a esse dia e também o modo da sua vinda. Ao invés de se preocuparem com o dia, a data, mais especificamente, precisavam preparar para o dia, ou seja, o evento. Era isso que Paulo tinha em mente ao dar essas instruções. Eles não sabiam a data da vinda de Jesus, mas sabiam o suficiente que essa data seria a qualquer momento. Ele vem como ladrão de noite. E no tempo estabelecido por Deus, no Kairos, no momento que Deus reservou no tempo para que Cristo volte. A linguagem do ladrão noturno aqui é uma metáfora para descrever a natureza repentina deste retorno. Assim como ele mesmo ensinou, o Senhor Jesus disse, lá em Mateus capítulo 24, versos 43 e 44, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Paulo está descrevendo que a vinda de Jesus será semelhante à vinda de um ladrão à noite, numa casa, de forma surpreendente, repentina, imprevisível, usando a mesma ideia que o próprio Jesus comunicou aos seus discípulos, usando as palavras do Senhor. Ele virá como ladrão. O apóstolo Pedro afirmou o seguinte, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Pedro também seguiu o mesmo raciocínio. Um ladrão da noite, ele surpreende a vítima. Cristo retornará em ocasião de grande apostasia no mundo, conforme lemos em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, onde Paulo diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé. As pessoas estarão espiritualmente tão perdidas que serão surpreendidas na vinda de Cristo. Elas estarão tão céticas, tão frias, tão incrédulas, tão perdidas em relação à revelação das Escrituras, porque com o passar do tempo, mais e mais pessoas vão perdendo o interesse pela doutrina bíblica, pelas Escrituras, vão procurando piadistas, stand-up comedies dentro das igrejas, procurando mais e mais piadas, mais entretenimento, mais e mais distrações, e vão se esquecendo das Escrituras, vão deixando de ler as Escrituras. Então as pessoas vão caminhando de uma forma lenta e progressiva para um estado de letargia, de apatia, de indiferença espiritual. E não é de nos surpreender que já percebemos a quantidade de pessoas que estão abandonando as igrejas, que estão deixando de ouvir as Escrituras, que não estão lendo mais as Escrituras nas suas casas, não meditam mais na palavra, não tem mais tempo de oração. E agora, com essa pandemia, muitos que têm condições de estarem nas suas igrejas, participando dos cultos públicos em comunhão com a igreja, estão preferindo ficar em casa, sabendo que eles estão em condições relativamente seguras, porque há todo um protocolo estabelecido pelas próprias autoridades, indicando que, obedecendo esses protocolos sanitários, as pessoas podem participar dos cultos dentro desses limites estabelecidos de forma segura. Mas ainda assim, muitos estão deixando, porque é da natureza humana a tendência de abandonar os caminhos do Senhor, de não se importar com a igreja, com as Escrituras, de não se importar com os exercícios devocionais. E aí o mundo todo, ele está sendo organizado e conduzido para esse dia final. E por falta de discernimento, por falta de vigilância, muitos estão na distração dos dias desta vida terrena, estão se perdendo pelo caminho, estão se esquecendo da palavra do Senhor, estão deixando o Senhor, e o mundo está caminhando para esse estado de completa apatia espiritual e de também apostasia. Pessoas que antes conheciam o Evangelho e simplesmente abandonaram o Evangelho, preferiram viver uma vida independente, autônoma, livre, alheia à parte
da revelação das Escrituras, a parte da comunhão com a igreja, vivendo a vida longe dos caminhos do Senhor, persistindo num caminho de pecado. Então, o mundo está caminhando para esse estado cada vez mais, e quando Jesus vier, será uma surpresa para esses. O ladrão promove perda para a vítima. Quando o ladrão entra na sua casa, ele entra para tirar alguma coisa que te pertence. Isso não significa que Cristo roubará alguém. Paulo não está aqui usando essa metáfora do ladrão que vem à noite para dizer que Cristo virá de uma forma repentina para roubar, para trazer prejuízo material para alguém, mas que o pecador experimentará uma grande e irreversível perda na vinda do Senhor Jesus. Quando Jesus vier, não haverá mais tempo para invocar o nome do Senhor e ser salvo. Quando Jesus vier, não haverá mais tempo para arrependimento. E a perda agora será experimentada na vida, consciente, por toda a eternidade, banidos da face do Senhor. Esse dia é um dia no qual o Senhor vem como ladrão de noite. No primeiro momento, esta metáfora não se refere ao arrebatamento da igreja em si, como muitos falam. Usa essa passagem para dizer que essa passagem está relacionada com o arrebatamento secreto da igreja. Mas se você olhar para o contexto, especialmente o verso 16, o que você vê aqui na ordem é o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, primeiramente, Paulo está dizendo, o que vai acontecer? Ele mesmo diz, o que vai acontecer primeiro? Cristo, ele será manifestado nos céus. E quando Cristo se manifestar, então, aqueles que já estão com ele, os santos que já estão com ele, terão seus corpos ressuscitados primeiro. Depois, veja, existe uma ordem indicada aqui, depois nós, os vivos, os que ficarmos, então, seremos arrebatados juntamente com eles, reunidos com os santos que já se encontram na presença de Deus entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que nós temos aqui, em primeiro lugar, não é o arrebatamento da igreja, mas um repentino retorno de Cristo. Ele vem de uma forma repentina, na perspectiva do incrédulo e rebelde, porque a igreja espera ansiosa, de modo que não será surpreendida. O incrédulo, ele não espera pela vinda de Cristo, porque ele não acredita em Cristo, ele despreza a palavra de Deus e vive a sua vida, ignorando esse dia que se aproxima. A igreja, de forma contrária, ela está ansiosa, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Quanto a isso, Paulo diz no capítulo 5, verso 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, para quem Jesus vem como ladrão de noite, de forma surpreendente? Para os ímpios. Para nós que somos os santos, a igreja militante, a igreja de Cristo na face da terra, não. Nós aguardamos. E quando Cristo vier, nós estaremos com Ele. E nós o aguardamos, de maneira que quando Ele vier, nós não seremos negativamente surpreendidos, como serão surpreendidos aqueles que não esperavam pela sua vinda. Então, esta é a perspectiva de um ladrão que vem à noite, é a perspectiva para o ímpio, para o incrédulo, não para nós. Para o ímpio, Jesus virá no caráter de um juiz vingador. Você imagina alguém que está fazendo uma coisa errada e é flagrado. E ele toma aquele susto, ele não tem argumento algum, porque ele foi pego em flagrante, e ele agora está diante de um reto juiz. Assim será surpreendido o ímpio, o incrédulo, o rebelde, aquele que despreza o testemunho de Jesus Cristo. Na sua vinda, ele virá como um juiz vingador. O verso 3, o último verso aqui da nossa passagem, nós lemos o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O sistema de vida político-religioso em todo o mundo, ilustrado no livro de Apocalipse como a besta que emerge do mar e da terra,
sustentado pela idolatria e incredulidade sob as influências do reino das trevas, tornará as pessoas tão iludidas espiritualmente que se convencerão estar caminhando para uma vida de paz e também de segurança. Os incrédulos, eles zombam das Escrituras e também do testemunho que elas dão sobre Jesus e a sua vinda. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, verso 6 ao verso 8, que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele colherá. Aquele que semeia por espírito, no espírito colherá a vida eterna, mas aquele que semeia para a carne colherá corrupção. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 1 ao verso 10, Pedro, ele trata com a igreja exatamente esse comportamento de escarnecer dos ímpios em relação à nossa esperança, dizendo: cadê o seu Senhor? Ele já não veio? Ele não virá mais? Zombando exatamente dessas convicções que temos no dia do Senhor. Eles acreditam, esses incrédulos, na paz e na segurança alheias ao caminho indicado por elas à parte de Jesus. Os incrédulos, eles pensam o seguinte: eu não preciso das Escrituras, eu não preciso desta fé, eu não preciso de Jesus Cristo, eu não preciso de nada disso, eu posso viver minha vida sem essas coisas, e olha para a minha vida, olha como eu estou bem, né? Como eu estou em paz, eu não faço mal para ninguém, eu tenho prosperidade, eu estou crescendo profissionalmente, veja, eu não preciso dessa fé de vocês, né? Então eles estão caminhando, pensando que eles podem viver a paz e a segurança de uma maneira alheia àquelas que são prometidas pelas Escrituras na vinda do Senhor Jesus. Esta é a pregação de um mundo descrente. Abandone o caminho do Senhor, se esqueça do Senhor, não dê crédito à palavra de Deus, ignore a pessoa de Jesus Cristo, escarneça dele. Use a cultura, use a arte, use a música e escarneça do Filho de Deus, porque nada vai acontecer. Não existe vida após a morte, isso é conversa fiada da igreja, isso é perda de tempo, isso é fanatismo religioso, esse é o discurso, é a pregação de um mundo que não crê no Senhor e que não tem as Escrituras como a revelação da vontade de Deus e dos planos redentivos de Deus para esses dias. Mas esta não é a mensagem da igreja, essa não é a mensagem da palavra de Deus. Por isso, quando estiverem afirmando paz e segurança, quando eles estiverem achando que estão numa condição privilegiada, porque eles semearam para a carne e achando que iam colher, né, benefícios, o que Paulo fala, né, de Deus não se zomba, o que você semear você vai colher, o que você planta você vai colher, aquele que semeia para a carne colherá corrupção. O mundo, ele zomba dizendo: olha, eu estou semeando para a carne e eu estou colhendo muitos benefícios, ao contrário de vocês. Então, quando eles estiverem dizendo paz e segurança, para eles sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Nós temos algumas perspectivas, pelo menos 3, a respeito do dia da vinda de Cristo. O dia que eu me refiro, obviamente, ao evento da vinda de Cristo, né? Na Escritura, nós temos algumas passagens que permitiram pelo menos 3 interpretações. Uma interpretação é a chamada, o pré-milenismo, tá? Pré-milenista. Ele acredita que a primeira vinda de Cristo demarcou a era da igreja, iniciou a era da igreja. Então, quando Cristo veio, iniciou a era da igreja, e nós nos encontramos justamente neste momento, a era da igreja. No final dessa era, a igreja será arrebatada, e isso então dará início à chamada grande tribulação. É isso que diz o pré-milenista dispensacionalista, né? Eles acreditam que, de uma maneira secreta, haverá de modo repentino o arrebatamento da igreja. E com o arrebatamento da igreja será iniciado um período chamado de grande tribulação. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de conflitos no mundo todo, em todo o planeta, entre todas as nações. Então, é um tempo que eles demarcam como diz 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de batalha. Nesses primeiros 3 anos e meio, eles ensinam que o anticristo será revelado, uma pessoa que estará regendo todas as nações, promovendo paz, e depois trairá as nações, iniciando uma franca perseguição contra a igreja. É o que diz
o pré-milenista dispensacionalista. Eles ensinam que depois dessa grande tribulação, Jesus ele voltará de uma forma visível. Eles dizem que a primeira vinda de Cristo será parcial, né? A segunda vinda de Cristo, ele vem primeiramente até os ares e se encontra com a igreja ali. E a segunda etapa da segunda vinda será depois da grande tribulação, quando ele visivelmente colocar os pés na cidade de Jerusalém e aí estabelecer um milênio literal. Ele amarra Satanás, ele prende o diabo e então estabelece um reino literal de 1000 anos na face da terra. Jesus vivendo 1000 anos na face da terra com o seu povo. Isso é o que diz o pré-milenista. Então, terminado esse período literal de 1000 anos, Jesus se assenta no trono, estabelece o julgamento final, destinando ímpios para a condenação eterna e os que são salvos por ele, aqueles que estão debaixo do seu governo, são introduzidos ao estado eterno, na presença de Deus. Tá? Então, esta é a perspectiva pré-milenista, dispensacionalista, a respeito da vinda do Senhor Jesus. Mas existe uma outra perspectiva, a perspectiva pós-milenista. Muitos não acreditam nessa, não encontram sustentação bíblica para o pré-milenismo, mas para o pós-milenismo, que ensina que primeiramente Jesus veio ao mundo, iniciou a era da igreja e concomitantemente com a era da igreja está acontecendo a chamada grande tribulação. Então eles ensinam que no final desse período não é possível precisar quando este período da era da igreja, da grande tribulação, chegará ao seu fim. Eles acreditam que aí sim inicia-se um milênio literal. Então esse milênio vai acontecer, no qual Cristo estará reinando literalmente aqui com o seu povo de forma espiritual. E só depois desses 1000 anos literais, então que Jesus vem para estabelecer o julgamento final e aí sim introduzir os salvos para o estado eterno e os ímpios para o estado de condenação. Então, é o que diz o pré-milenista. A terceira corrente de interpretação sobre o período, né, que nós estamos vivendo e a relação dele com a vinda de Cristo é chamado de amilenismo. O que o amilenismo ensina? Ensina que Cristo veio uma vez, encarnado, nascido de uma virgem, viveu entre nós, e a partir dessa primeira vinda de Cristo iniciou-se um milênio escatológico, um milênio que é simbólico, tá? Esse milênio, ele começa com o princípio de dores, culminando na grande tribulação. Tá? Então, segundo o amilenista, nós estamos vivendo agora o período do milênio. E este período também é o período da tribulação. No final deste período, seguindo aqui a ordem, né? Dentro desse período, nós encontramos exatamente nessa ordem que Jesus estabeleceu em Mateus capítulo 24, versos 3 ao verso 14, os sinais do fim são as dores das contrações. Tá? Esse é o princípio das dores que Jesus chama, são os sinais que estarão demarcando ou marcando justamente esse período que antecede a vinda de Cristo. Depois Jesus conta, na sequência de Mateus 24, versos 15 ao verso 8, os eventos finais. São as dores de parto. Aqui é o que nós chamamos de grande tribulação. Existe o princípio das dores e existe a grande tribulação. Então, esses dois períodos de tempo, eles estão se encontrando. Começou com Jesus, o princípio das dores, vão se intensificando até que princípio já não é mais princípio, já é grande tribulação. Tamanha intensidade de aflições que haverá na face da terra. Então, no final da grande tribulação, aí nós temos na sequência que o próprio Jesus descreveu, capítulo 24, versos 29 ao verso 31, o julgamento final. Exatamente no final da grande tribulação, ele aparece, ele é revelado e estabelece o julgamento final. Então, segundo o amilenismo, para a igreja, Cristo já está reinando. Para a igreja, Cristo já está reinando. Ele está presente na vida da igreja, assim como João viu no meio dos 7 candeeiros, e lá em Apocalipse capítulo 1, ele está no meio da sua igreja, reinando. E se não fosse por causa do reinado de Cristo, nós já teríamos sido dispersados, afugentados pelos falsos mestres, afugentados pelos ensinos
de uma era que cada vez mais desacredita o nome do Senhor Jesus. Mas nós não estamos sendo perdidos, porque Cristo reina em nós e sobre nós pelo Espírito de Deus. Este é o período que o amilenismo diz que a igreja está perseverando, porque ela está debaixo dos cuidados redentivos do próprio Senhor Jesus. Enquanto que para o mundo inteiro está acontecendo tribulações. A igreja está no meio dessas tribulações. A pandemia, quando ela vem, a guerra, quando ela vem, né, o esfriamento dessa sociedade em relação à fé, quando vem afetando todos nós, não só os incrédulos, os ímpios, mas todos. O pré-milenista, dispensacionalista, vai dizer que a igreja não passa pela tribulação, não passa pela grande tribulação. O amilenista vai dizer, olha, nós já estamos no meio dessas tribulações e a qualquer momento Cristo está para voltar. Então, na igreja reina Cristo, a preservando. Isso não significa que ela está isenta de dores, de sofrimentos. Olha o que dizem as cartas lá em Apocalipse que foram destinadas para aquelas 7 igrejas da Ásia. Olha, por exemplo, o testemunho dos apóstolos, do próprio apóstolo Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 9, capítulo 11. Olha, por exemplo, o sofrimento de Pedro, que Pedro passou. Ele mesmo diz em 1 Pedro capítulo 5 que ele é coparticipando dos sofrimentos de Cristo. Olha a história da igreja, olha os crentes de Tessalônica, as tribulações, perseguições, as privações. Fala que a igreja não passa pela tribulação, pela grande tribulação, é uma afronta ao testemunho da própria Escritura, porque o que nós vemos no testemunho da Escritura é o servo sofredor sendo perseguido e morto, e ainda dizendo, vocês precisam ter bom ânimo, perseguiram a mim, vão perseguir vocês também, mas como eu venci, vocês também hão de vencer. E a vitória da igreja, ela pode não ser aqui nessa terra, mas quando Cristo vier, a igreja que antes foi humilhada será exaltada, e aqueles que a perseguiram, que a humilharam, esses então serão agora humilhados eternamente. Então o testemunho do amilenista diz que neste momento que nós estamos vivendo, Cristo está reinando na igreja e está a igreja atravessando esse período de tribulações, assim como o povo de Israel peregrinou durante o deserto até chegar à terra prometida. Assim estamos peregrinando até chegarmos na Jerusalém celestial que o Senhor Jesus está preparando para todos nós. O amilenista vai dizer que então, de um modo repentino, no final desse milênio que não é literal, que é simbólico, que nós não sabemos precisar exatamente o dia da vinda de Cristo, ele então virá. E ele virá e estabelecerá o seu julgamento final, e então os salvos serão introduzidos, colocados no estado eterno na presença de Deus, para desfrutar da sua presença. Então, quando Jesus retornará, nós temos 3 correntes aqui de interpretações: pré-milenista, pós-milenista e amilenista. O pré-milenista vai dizer que Jesus voltará antes do milênio. O pós-milenista vai dizer que Jesus voltará depois do milênio. E o amilenista vai dizer o seguinte: Jesus está para voltar em qualquer momento, a qualquer momento. Na perspectiva do amilenista, essa perspectiva, por um lado, nega um reino milenar literal na terra, antes do julgamento final. Antes do julgamento final, antes ou depois da segunda vinda de Cristo. Mas, por outro lado, o amilenista afirma a sua existência na era presente de forma simbólica entre a primeira e segunda vinda de Cristo, na qual Jesus reina sobre a igreja e também na igreja. Na igreja. E essas passagens, elas indicam para nós exatamente essa verdade que está sendo afirmada aqui. Alguns teólogos reformados argumentam que o milênio está se cumprindo na igreja, neste tempo na terra. Outros acreditam que está sendo cumprido com os santos nos céus. De todo modo, a perspectiva amilenista argumenta que não haverá outro milênio escatológico e que a segunda vinda de Cristo é imediatamente seguida pelo estado eterno. O prefixo "a", que nós encontramos aqui em amilenismo, significa simplesmente uma negação do milênio, como é exposto pelos pré- e pós-milenistas. Então, o amilenista, ele não nega o milênio. Ele é bíblico, ele consta apenas em Apocalipse capítulo 20, na condição de um símbolo, de um tempo, que nós não podemos precisar exatamente.
Tá? Então, amilenista, não é que ele nega o milênio, mas ele nega o milênio como é interpretado pelo pré- e pós-milenista. A perspectiva amilenista é caracterizada basicamente pela coerência literária e por princípios hermenêuticos consistentes das Escrituras. Paulo ressalta que a sua vinda será repentina, será a qualquer momento. O pré-milenista, dispensacionalista, ele tem como demarcar a vinda de Cristo. A partir do momento que a igreja for arrebatada, aqueles que ficarem na terra, eles podem contar exatamente 7 anos, e Cristo voltará de forma visível para todos. O amilenista, não, ele pensa o seguinte: não é possível precisar o exato dia que Cristo haverá de retornar, porque ele há de aparecer de forma repentina. Será então rápido para os incrédulos que o dia do Senhor será um dia sem chance, será tão rápido para os incrédulos que o dia do Senhor será um dia sem chances de escaparem do julgamento. O verso 3 diz o seguinte: eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Será tão rápido para os incrédulos que o dia do Senhor será um dia sem chances de escaparem do julgamento final. Diz o texto: de nenhum modo escaparão, que no grego é uma dupla negativa, como que dizendo, não escaparão de nenhuma maneira. Esta ênfase, ela ressalta a garantia, a certeza daquilo que vai acontecer. Todos os seres humanos que não creem em Jesus Cristo enfrentarão o terrível dia do Senhor, para o qual o julgamento e a destruição são uma garantia. A palavra traduzida como destruição aqui significa arruinar, esmagar, como algo que você pisa com muita força com seus pés e destrói. Exatamente como a palavra de Deus descreve em Apocalipse capítulo 14, verso 17 ao verso 20, e também capítulo 19, verso 15. Cristo esmagará com toda a sua ira todo opositor e toda oposição do seu reino. É evidente, ao falar de algo assim tão forte para a igreja tessalônica, que Paulo está revelando estes iminentes eventos apenas para introduzir os ensinos que nós encontramos nos versos 24 a 22 aqui do capítulo 5. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, basta uma olhada rápida, você vai perceber que ele dá várias instruções sobre como a igreja deveria lidar com a certeza da vinda de Cristo e também produzindo no coração da igreja este santo temor, esse temor da vinda de Cristo. Diferente para os incrédulos, o dia do Senhor para a igreja será um dia de verdadeira paz e segurança. O dia da vinda de Cristo será o dia da verdadeira paz e a verdadeira segurança para a igreja, dadas pelo próprio Senhor Jesus. Essa promessa é assegurada por Deus pela garantia da expiação eficaz do seu Filho a favor de todos aqueles que nele creem. Há inúmeras razões para aguardarmos este dia, bem como para temermos e nos preparar, santificando-nos e consolando uns aos outros nestes dias de tribulações. Se você puder repetir essa palavra, esse verso comigo, repita por gentileza. Aquele que dá testemunho destas coisas, certamente, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que seja esta a minha e a sua oração neste momento. Vamos orar. Senhor Deus, com essas palavras encerramos este estudo, manifestando ao Senhor sincero anseio pelo dia da volta do Teu Filho. Nós o aguardamos e pedimos ao Senhor que até este dia, que o Senhor nos preserve, dando-nos, ó Deus, sabedoria para lidarmos com este tempo, discernimento para nos desviarmos das ciladas que se encontram diante de nós. Fortaleça, Senhor, a nossa fé, fortaleça a nossa vida e ajuda-nos também a fortalecer uns aos outros, confortando, consolando, instruindo, admoestando, para que não deixemos de congregar, para que não deixemos de dar forças um ao outro. Pelo contrário, que a igreja do Senhor na terra esteja unida
e a cada dia mais comprometida com a missão de pregar a Tua palavra, anunciando ao mundo que o Senhor Jesus, o Teu único Filho, está voltando e que este é o tempo do arrependimento, é o tempo para que invoquem o nome do Senhor e sejam pelo Senhor salvos da ira que se aproxima. Nós oramos por isto, em nome de Jesus. Amém e amém.